E começando mais um podcast Lucro Rosa, estamos aqui com uma beldade que vai falar sobre uma pergunta interessante, Dani. Sim. Comunicação. Na arte de comunicar, a gente vai conversar. Você, quando se sente ofendida, você reage ou você responde? Esse é o nosso tema de hoje, né, Dani? Quem é a pessoa que está aqui hoje para conversar com a Um tema gente? interessantíssimo e nós vamos aprender muito hoje com a Lilian Vieira. Ela é mentora de comunicação e oratória, atua na Escola do Protagonismo em São Paulo, inclusive foi minha mentora de comunicação e oratória. E ela tem um conteúdo maravilhoso que agora vai mostrar aqui para vocês. Lilian, muito obrigada pela tua presença. Se você quiser se apresentar. Obrigada, Dani. Fábio, é um prazer. Muito obrigada. Eu estou muito feliz de estar aqui. Daniela, a gente tem um relacionamento já antigo, foi uma conexão. A gente Foi. acredita que foi divina e eu estou muito feliz de estar aqui. Estou feliz, desejo muito sucesso. A nossa mesa aqui vai ser um sucesso hoje, porque Amém. nós Ó. vamos responder Sim. e aprender como não reagir mais. Ó, uma resposta já. Essa é a resposta. Agora, quem nunca reagiu? Fala a verdade. Com certeza. Isso Todos faz nós. parte Aham. do ser humano. Nem sempre nós somos educados, finos, elegantes. E a gente dá Aliás, aquela quase nunca. resposta. Eu gostaria que fosse sempre, Aham. né? Mas não é verdade. Nós somos seres humanos, a gente tem o outro lado lá que fica tentando. Não, não pode fazer isso, não pode deixar assim, desse jeito. Não é assim, Lilian? Exatamente. Você começou pontualíssima. É exatamente isso que acontece. A complicação toda é que nós vivemos nesse automático e que não entendemos a intencionalidade da comunicação. Somos movidos. As emoções não são ruins. Nós fomos feitos perfeitos. A emoção está ali, ela cumpre uma finalidade correta. Né? Quando nós nos indignamos com alguma coisa, quando estamos tristes com alguma coisa, quando estamos alegres e contentes, é porque nos importamos com aquilo, não é ruim. E a reação é natural, né? Exatamente. Todo mundo já deu uma reagida ali e mudou o foco da resposta. Agora, a tônica é que os relacionamentos estão cada vez mais difíceis. A liberdade de se pensar e se falar, principalmente agora com a rede social, a gente está vivendo uma disfunção. Né? É Então, reação. reação Reação atrás a de tudo. reação. Tudo é Reação atrás de reação. reação, tudo. É incrível isso, né? Não existe. Olha, gente, eu tô falando isso porque eu tô na política. Ah, imagino. Você sabe que a política é onde a gente aprende muito a ponderar e a pensar. Você sabe que eu aprendi muito com a política justamente por isso. Porque esse negócio de reagir não vai dar certo. Porque, olha, a probabilidade de você errar quando você fala muito É maior. é maior. É. Então, o político já começa por aí. Ele não pode errar, porque vai ter sempre alguém ali gravando, depois vai colocar é o que a gente vai usar ver hoje, contra. né? E mesmo num ambiente, eu imagino como você está sendo treinada com relação a esse ambiente, política realmente é um desafio, principalmente aqui no Brasil. E falar, não te cortando, e falar é uma questão também, se você pensar a oratória, é a arte de falar em público. Então, como política, eu me sinto, eu sei que tem muita gente que não se importa com isso, mas eu me sinto na obrigação de falar bem, Sim. não é isso? Sim, ser clara, né? Se fazer entendida. Mas, como eu estava falando, nós. Não é que reagir é ruim, não é que reagir é errado. Não. Em determinados momentos, em determinadas situações, é necessário um posicionamento, você precisa se posicionar, mas com intencionalidade e gerência na emoção. A reação que nós estamos dizendo que ela é ruim é a reação baseada na ira, Na naquela emoção injustiça, na mesmo. emoção descontrolada. Sim. Uhum. Mas é óbvio que, inclusive, quando eu falo, eu quero emocionar alguém que está me ouvindo, eu quero promover algo na pessoa. Sim. Seja para vender um produto, seja para fazer com que o meu filho me obedeça, seja para vender uma ideia, seja para, numa liderança ali, fazer com que os liderados engajem com você. Preciso promover emoção. E como é que a gente faz esse gerenciamento da emoção? Eu falo, Boa, Dani. tem uma frase, Dani, que os professores de português não gostam muito, né? Porque eu sempre falo que a gente não pode repetir um repertório de qualidade, você não repete a mesma palavra na frase, mas essa eu uso propositadamente. Se a gente quer falar com gente, a gente precisa entender de gente. E a primeira gente que a gente tem que entender
é a gente. Olha, falou 6 vezes, gente. E a Dani contou. Então, não tem escapatória, É. né? Para eu entender um pouco sobre o ser humano, qual que é o primeiro ser humano que eu tenho que lidar? Eu. A comunicação comigo É mesmo. mesmo. O autoconhecimento. O autoconhecimento, né? Entender o meu propósito. O que que eu tô fazendo aqui, Uhum. gente? Não é só para acordar, crescer, ir para escola, Propósito. pagar boleto, né? E viver e acabar a minha vida. Uhum. Não, existe algo que eu vim fazer nesse mundo aqui. Então, quando eu tenho certeza disso, eu vou relativizando um pouquinho as outras questões externas, o que o outro pensa, o que o outro está fazendo. Eu fujo da comparação. Isso é difícil, Eu né? vivo na inspiração. E aí, quando eu inspiro por alguém, eu não quero copiar. Eu olho a tua verdade e falo, nossa, essa pessoa é incrível. Ela vive o propósito para o qual ela foi chamada. Então, ela tem uma verdade, ela inspira, ela fala, o olho brilha, né? Então, é primeiro aqui dentro. Uhum. Enquanto nós não ajustarmos essa questão da identidade, entendermos, nós somos perfeitos como fomos feitos. Criados à imagem e semelhança de um ser que é absolutamente perfeito. Ele não errou. O que errou é o nosso afastamento do propósito original. O que está disfuncional. Então, é aqui primeiro. Então, eu posso dizer que um bom comunicador, ele tem um bom gerenciamento das suas emoções. Eu acredito hoje, na metodologia que a gente aplica na escola, que é isso. É exatamente isso. Ele primeiro gerencia aqui, ele sabe para o que veio, ele entende do outro, ele entende as pessoas nas quais às vezes nem sabe que existe um propósito, que tem tanta gente vivendo aí só por viver, alheia, buscando só essas realizações materiais que são listas. Tá tudo certo buscar tudo isso. Mas o ser humano tem um clamor aqui dentro, ele precisa de algo. Foi depositado dentro de nós esse clamor. E a gente tá achando, buscando em outras coisas, né? Tentando fazer outras coisas. É, E mas aí atrapalha tudo. às vezes eu até acredito que as pessoas tenham esse autoconhecimento. Uhum. Só que para você também chegar e passar para o outro nível, que é você se conhecer, mas você ter o respeito com o seu próximo, isso se chama amor. Eu acho que as pessoas está faltando amor, porque às vezes você até gerencia esse teu autoconhecimento, mas você não consegue passar aquela emoção para o outro. O que que você acha disso? Eu Como que você... concordo em gênero, número e grau. Eu primeiro preciso viver essa verdade desse amor. Por isso que eu falo do resgate do propósito e identidade, porque senão eu não consigo estender para você. É assim com todas as outras virtudes. O amor é a primeira delas, mas se eu não me sinto amada, se eu não me sinto inteira, se eu não me sinto percebida, tá aí o primeiro mandamento que Jesus deixou. Ame o próximo como a ti mesmo. Eu não vou conseguir estender. Eu não vou conseguir olhar para você e falar assim, ai, a Dani faltou aqui um pouquinho, né, nessa resposta, ela foi contundente, ela foi grosseira, mas eu entendo o momento que ela está vivendo, se eu não estendo essa graça para mim primeiro. Então, realmente, tanto o amor como as outras virtudes, primeiro precisa Começa em acontecer nós. aqui. E se ainda, eu já estou vivendo, tem um lado muito tênue que pode virar até egoísmo, né? Porque eu sei para mim, eu estou vivendo para mim, mas eu não consigo nem comunicar. Né? Então, por isso que eu preciso olhar o outro. Isso que eu falei, eu preciso de conhecer de gente, mas o outro como gente. Tem uma frase famosa, acho que é do Quintana, que ele diz, estude, seja um ótimo profissional, tire seus títulos, professor, PhD, mas quando você for tratar com um ser humano, seja só isso, um outro ser humano. Legal, bem legal. Né? Você pode ser tudo do que você é, maravilhoso, mas quando você for olhar uma outra pessoa, E esse considere olhar como muda pessoa. tudo, né? E você, Tudo. como profissional dessa área, qual é, assim, a sua maior dificuldade de transmitir esse conhecimento ao outro? Hoje, atualmente, com a metodologia nova que nós estamos implementando nos treinamentos e nos encontros presenciais que a gente realiza da escola, é trazer consciência de que ela primeiro precisa olhar para cá. Porque como a gente quer realizar muitas coisas, e essa velocidade com que as possibilidades podem acontecer, eu quero coisas práticas. O que é que viraliza hoje? Ah, sim, hoje Dica. é tudo prático, Sabe? né? Dica. Não, me dá uma dica, me dá um atalho. Ninguém quer parar, Se expandir Que é o pronto, consciência. né? Todo mundo quer Eu quero atalho. pronto.
né? E às vezes a gente até, com essa questão de compartilhar conteúdos na internet, a gente olha e fala assim, cara, o conteúdo é bom, mas as pessoas não querem. Infelizmente, a gente tem uma cultura de que as pessoas não querem estudar. Uhum. Hoje o Brasil não lê livro. Sim. Tá cada vez mais complicado. É. Hoje, essa geração vê títulos só de notícias e artigos, eles não se aprofundam em estudo. Então, hoje, como mentora, e eu falo, né, a professora que habita dentro de mim, eu gosto de expandir a consciência, principalmente para adulto. Porque quando você vai ensinar um adulto, você vai requerer uma ação prática dele diferente de uma criança. Então, ele precisa ter um propósito e um porquê. Por que eu vou fazer isso? Então, eu vou te explicar primeiro, vou contextualizar, expandir sua consciência, Você está fazendo um papel até de psicóloga aí, né? entendeu? Vamos expandir a consciência, vamos entender o porquê que você precisa, por exemplo, treinar comunicação. Quem não treina, trava. E todo mundo Acabou. precisa de Todo comunicação, mundo. né? Não, a comunicação Todo hoje é a mundo, chave de tudo. É todo incrível mundo. o poder É. da comunicação. Você acaba com um casamento com uma palavra. É verdade. Você acaba com um negócio político, enfim, tudo. Você É. pode perceber, Sim. tudo é comunicação. É. E é uma pena que eu vejo que as pessoas desperdiçam a comunicação, né? Com tanta besteira. Elas estão preocupadas, acho que aquilo que nós falamos já aqui. O resultado, eu quero coisas práticas, né? Então, a maior dificuldade hoje é dizer, é comunicação uma das habilidades, né? O Goleman já fala isso ali, dentre as 5 habilidades mais importantes, a comunicação está junto. Só que quando a gente vai estudar, essas outras 4, todas derivam da comunicação. Por exemplo, interação social. Eu não tenho como interagir socialmente se eu não conseguir me comunicar. Uhum. Uhum. Ah, empatia. Como é que eu vou manifestar isso? Como é que eu vou entender isso? Né? Como é que eu vou responder a uma reação? Você mencionou um movimento ali de como é que eu faço isso e comunico para o outro? Já é muito trabalho a gente cuidar da gente. Muito trabalho gerenciar a minha emoção. Eu falo isso. Muito difícil. Eu não uso essa palavra difícil, eu uso desafio. É um desafio grandioso. Ai, adorei. É. Desafio. Não tem dificuldade Não. nenhuma, gente. Eu brinco que edifício é um prédio grandão com 15 É, andares. É isso é. que é difícil. E a É gente um ama o desafio. E aí nós mudamos a perspectiva e aquilo vira algo mais até que me motiva a fazer. Atraente, né? O Você seu ter- cérebro está te ouvindo em todo E é tão tempo. interessante isso, de algumas dicas, assim, pra gente Sim. aprender a comunicação. Eu lembro que uma vez eu fui fazer um texto e eu mandei pra Lilian, pra ela corrigir. E eu tava falando, eu ia fazer a abertura de um evento. Acho que foi. E aí eu escrevi uma palavra escrito pouquinho. Não sei o que lá, agora eu vou contar um pouquinho, não sei o que. Aí já a Lilian falou assim, Daniela, como assim? Você vai falar um pouquinho? Você tem que tirar esse mínimo, porque você vai diminuir o que você vai falar. E é uma coisa assim, que a gente não percebe. Tão simples, né? Porque você quis ser delicada. Exatamente. Você quis ser humilde. Exatamente. Eu quis ser humilde, eu sei, mas... fugir da arrogância. É interessante. Mas aí eu isso. desvalorizo aquilo que eu tô trazendo, olha entendeu? só, E que é legal. inconsciente. Nós não sabemos disso enquanto falamos. E o outro não sabe que tá percebendo isso. Mas o seu inconsciente tá percebendo. Ele já relativizou o poder do que você tá falando. Muito interessante. E é exatamente esse lugar de, ai, não, mas quem sou eu para contribuir aqui? Né? Isso é falsa humildade. Sim, é falso. É verdade. Porque a verdadeira humildade não é nem pensar além de mim e nem de quem eu sou. De novo, a gente volta e caímos onde? Identidade e propósito. Quem eu sou? O que eu falo para você, a intenção por trás é contribuir com você. Então, é muito importante. É interessante isso, porque a gente tem aí um comunicador, ele é super famoso. Na verdade, ele não é só um comunicador, ele é um empresário, faz podcasts. E eu vou falar o nome dele, do Pablo Marçal. Sim. O Pablo Marçal, ele tem essa pegada de querer falar tudo o que ele tem. Para ele não quer ter essa imagem do humilde. Né, daquele falso humilde. Então ele fala, eu tenho carro importado mesmo, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Mas aí você também não acha que isso se torna também, de qualquer forma, arrogante? Quando você começa a se justificar pelo seu conhecimento, pelo seu intelecto, e que você progrediu, e que hoje você é uma pessoa bem-sucedida, próspera.
falando do que você tem? Eu acredito numa análise bem... Eu não sigo também, conheço, óbvio, já ouvi falar e sei que está sempre envolvido em polêmica. E eu acredito que é marketing e ele usa um arquétipo de comunicação. Ele usa o arquétipo do rebelde. Claramente. Não precisa... Óbvio, não é o único. Ele tem ali também o sábio, que ele vem e traz no conteúdo, né? Ele modula bem, mas um muito forte é o rebelde. E eu acredito que tudo é emoção. Vamos pensar. Eu vivi uma situação dessa uma vez. Eu fui para um retiro num final de semana, onde ia servir, eu vou voltar no Pablo. Eu fui para um retiro num final de semana, onde eu ia servir nesse retiro. E eu tava de tênis, calça jeans, camiseta, mas eu coloquei um blazer de malha. Mas era um blazer. Tinha um corte, tinha uma estrutura, tinha uma comunicação visual ali alinhada nas estruturas, tudo. Eu gosto, eu faço, sempre tô maquiada, sempre tô com brinco, acessórios. É a minha imagem. Eu comunico muito mais de boca fechada depois que eu abro. Depois que eu abro, eu vou só corroborar aquilo que eu já anunciei com a minha imagem. Nós lemos, mulher ainda nem 3 segundos do scanner, a gente... Você já leu tudo, então cuidado com o que você está comunicando. E quando eu cheguei, e foi destinado para minha liderança um grupo de mulheres, acho que eram 10 mulheres ali. E ali eu, né, busquei conexão com elas, busquei ouvi-las, tal. Passamos o final de semana todinha juntos, no domingo finalizamos o evento. E aí, no domingo, uma delas veio falar comigo. Uma delas veio me pedir perdão. Olha. Aí eu não tinha notado nada no comportamento dela de que estava contra, que justificasse esse pedido de perdão no final do domingo. Aí eu falei, claro, mas você quer conversar um pouquinho mais? Porque eu fiquei curiosa pra saber o que era que ela estava me pedindo perdão, né? Aí ela falou, claro que sim. Quando eu te vi vestida do jeito que você se apresentou na sexta-feira, muito embora você foi acolhedora, você conversou, você sorriu, você trouxe questões, né, de que me fez aproximar, eu julguei você e falei, você acha que isso é roupa para estar numa fazenda? Você acha que era para ela estar com blazer? Ela julgou o que ela tinha visto na minha comunicação. Ela fez um pré-julgamento da sua imagem. Exatamente. Então, ela julgou. Aí eu falei, interessante. E o que fez você, então, no domingo? Ela falou assim, eu entendi que eu queria ser essa mulher. Olha só, tá vendo? Eu entendi que faltava em mim coragem, ousadia, posicionamento, para assumir quem eu sou, que numa fazenda a gente não foi fazer um retiro de carpi, porque daí eu não ia estar de blazer, óbvio. Com certeza. Nós estávamos num retiro que era numa fazenda, mas nós estávamos num auditório. Era outro propósito. Sim. Mas o ambiente mas eu estava de tênis, calça jeans. Você estava despojada... Mas eu estava no meu estilo. Sim, sim. E aí ela disse, eu vi que eu não tenho coragem e ousadia, não tinha coragem e ousadia em razão das minhas dores, nas quais no retiro eu pude ser exposta e vi. Então, eu vi que aquilo era a minha dor falando com você. Então, geralmente, quando a gente reage muito a alguém que tem essa certeza desse posicionamento de quem ele é, aquilo que nos falta, a gente reage. E a gente julga. É aquilo que você falou no começo, né? De gerenciar as emoções, se autoconhecer. Isso tudo faz parte dessa comunicação. E não olhar como uma comparação dizendo que ridícula. Vestir isso aqui, olha eu de calça jeans e jaqueta jeans só, simples. Não, aí eu falo, que legal. Aí ao invés de me comparar com ela e me sentir diminuída, eu vou olhar e dizer, o que ela faz? Como é que ela se encontrou desse jeito? Aquela brincadeira do Globo Repórter, né? O que ela come? O que eles fazem? O que eles vivem? O que fazem? Então, aí eu me inspiro e vou viver o meu processo de me encontrar na minha identidade. Claro que pode ser que ela nunca iria usar o que eu usei de roupa e nem se comunicar com o meu, mas ela se comunicaria na verdade dela. Então, às vezes, a gente olha alguém com o posicionamento do Pablo assim, né? No arquétipo do rebelde, claramente, porque rebelde viraliza, rebelde
O Pablo é um mestre nisso. Porque até quando se fala mal dele, ele vende milhões. Enquanto nós estamos aqui descendo o dedo, falando mal dele, falando dele, dizendo que ele fez, que ele foi ridículo, ele está Ele tá faturando crescendo. milhões. É porque ele infringe, assim, o rebelde infringe regras, né? Exatamente. Muitas vezes a gente tem essa vontade de infringir regras, então Só que a gente temos se medo. projeta, Temos as nossas E aí cercas ele que vira o nos nosso cercam. herói, né? Ele vira Ele um cresce. desejo inconsciente de sermos como ele. E de Exatamente. usarmos, inclusive, as situações ruins para benefício. Porque ele faz. Você tá lá, falando, dizendo que ele é... Ai, que arrogante, que... Vender. Mas tá falando. Todas as vezes que surgiram polêmicas com o nome dele. Vai verificar o faturamento dele. O interesse dele é esse, gente, né? E ele tem tanta certeza disso e tá posicionado nisso que para ele, de fato, o que nós falamos é só isso. O que esse povo fala. Mas eu tô faturando. Mas Não, você é entendeu? interessante isso, Claro né? que Porque é. quando você falou dessa pessoa da fazenda, eu achei interessante que ela veio falar com você. Porque ela iniciou o processo. Então, Fábio. ela foi e percebeu Isso. que ela estava errada. Isso eu acho super fofo, acho Claro, bonito foi isso. incrível. Você reconhecer sua falha, porque todos falhamos. Perfeito. Eu, às vezes, eu julgo também. Aí, quando eu vou... Todos nós. Eu vou fazer esse julgamento, eu fico me perguntando, por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou entrando nessa que energia? tá doendo aqui? Né? É porque é uma energia. E aquilo que eu sempre falo, tudo que você pensa com relação ao outro, é aquilo que você também falou. É alguma coisa que está faltando em você. É um reflexo. Isso. Então, quando a gente começa a incomodar, eu sou a pessoa que incomoda, que muita gente, né? Em Atibaia, gente, onde eu vou, eu incomodo. Já fui expulsa de festa, já levei livrada. É uma coisa de louco. Mas, na verdade, eu acho que tudo isso tem um posicionamento, não é? Isso, de certa forma, é interessante para mim. Porque se eu estou incomodando, é porque, de alguma forma, eu sou uma luz. Eu acho que as pessoas que têm luz, essa luz própria, né? Como, e não estou falando no sentido de me colocar lá em cima, de jeito algum, de reconhecer que eu faço esse trabalho, porque eu vejo o outro com amor. Tanto é que, quando eu te falei, eu não respondo. Eu fico muda, porque eu falo, gente, o problema não é meu, é do outro. Ninguém atira pedra em árvores que não dá fruto. Não é verdade, Lilian? Exatamente. Quando a gente começar a perceber que o outro que vem com ofensa é o problema do outro, não é seu, se sinta feliz. É a dor do outro falando, né? Quando nós perguntamos, né, em todo momento, você reage ou você responde? Mas é um desafio, porque nós precisamos buscar primeiro aqui, ajustar a nossa, e à medida em que eu passo a me conviver com as outras pessoas que não estão vivendo esse processo, elas não vão reagir ou responder da forma como você está. Então, são duas reações diferentes agora. A minha em buscar comigo e entender que, por exemplo, eu vou conversar com a Dani e vai vir uma reação. Porque a Dani, porventura, não estaria vivendo o mesmo processo que eu. Então, são dois desafios. E por isso que a maioria desiste. Porque, não, é muito... Dá o trabalho. Eu quero o atalho. Eu quero a facilidade. Exatamente. E aí, o que acontece? Liderança autoritária. Tô mandando fazer e pronto, acabou. Né? A gente vê muito comentário nas redes sociais. Tem um específico que as pessoas até falam um pouquinho mais, expondo o que elas vivem. E aí, eu trouxe um conteúdo desses passos práticos, né? Porque é o que chama a atenção. E aí ela diz, mas se eu fizer isso, eu vou ser mandada embora, né? Um outro rapaz, uma falou isso e um outro rapaz falou assim, eu respondi assim e eles me mandaram passar na RH. Ai, meu Deus. Sério? Claro! E é óbvio que sim, porque quando a gente fala de comunicação, a gente tem que entender que trata-se de um outro ser humano. E por mais técnica, por mais habilidade que você tenha, por mais boa vontade, gerência da sua situação, é um outro ser humano, nós já falamos aqui. Então, não é matemática, não vai ser em todas as vezes que você vai ter 100% de retorno positivo. Mas hoje em dia, numa média em que está todo mundo no 2, se eu tiver 6, se eu tiver 4, eu já estou melhor que a média. Né? Eu já estou melhor que todo mundo. Então, e aí ele falou, passa no RH, e eu falei assim, falei, perfeito, exatamente. Agora, qual é a perspectiva que você viveu dessa situação?
talvez o ambiente que você tá já não cabe mais você. Uhum. E a nossa perspectiva pequenininha, Uhum. vamos ver isso como uma possibilidade de avançar, ir para um outro Sim. lugar, uma Sim. liderança que olhe o seu potencial. Vai Exatamente. procurar outro Sim, trabalho. porque às vezes você está se Exatamente. apequenando. Só ali porque está confortável. E às vezes é um empurrão para Uhum. você avançar e viver o novo. Exatamente. Aí ele até, nossa, obrigado, não tinha visto dessa Esse ângulo, perspectiva. é. Então, sempre tem uma outra E perspectiva. aí me É, fala, qual é interessante. assim, quando alguém vai te procurar, qual sua maior dificuldade? Claro que são dificuldades diferentes, porque Sim. você está lidando com pessoas diferentes, assim, mas qual que é onde as pessoas travam normalmente, assim, a sua experiência? Meu público maior é mulher, Hum, né? Então, essa questão da trava de o que é que vão pensar de mim. E o medo de falar em público Que também. vem disso. Quando a gente fala o medo de falar em público, a gente vai buscando a raiz e qual é a emoção que está aqui, né? Então, o medo por si só é falha da identidade. Se eu percebo e recebo um amor por mim, se eu me sinto amada, esse medo vai embora. uhum. Esse medo vai embora. Existe uma verdade absoluta que fala assim: no verdadeiro Então você amor é trata, lançado fora todo o medo. você começa tratando a pessoa pelo seu interior. Isso. Esse é o trabalho que A você... gente tem vários núcleos, né? Aproveita e fala da sua escola do Isso. A protagonismo. escola voltou agora com uma metodologia renovada, que a gente trabalha o tripé: corpo, alma e espírito. Não tem como você Uhum. andar numa velocidade, produzir resultados, esses tantos resultados que a gente quer. Se o nosso tripé tiver capenga, você vai mancar. Você acreditando ou não, você tem essa tricotomia. Sim. Nós somos corpo, alma e espírito. Então, a gente precisa alinhar tudo isso. Então, hoje, com de novo, essa consciência, essa necessidade, primeiro, de conscientizar que você precisa parar, sentar e estudar sobre você, conhecer sobre você. Primeiramente, a escola vem com várias oportunidades. Então, tem cursos que são starts, para você começar. Então, a gente tem cursos básicos ali onde você vai só entender biologicamente, quimicamente, com base na neurociência, o que é que funciona no seu corpo quando starta esse medo de falar. Você vai sentar aqui num podcast, por exemplo. Foi convidada para vir no podcast. Tem o desejo de fazer, mas não consigo nem me imaginar olhando para a câmera direto, falando com pessoas. Tem pessoas aqui ao redor no estúdio. Tem gente aqui, você com vergonha de se expor e falar assim. Então, como é que eu gerencio isso? Então, eu tenho o Start, onde eu trato essas questões. A questão da oratória vem um pouquinho só no final. Porque não adianta nada eu dizer para você, olhe para a câmera, sorria, faça a sua postura simétrica, cuidado com os seus gestos, se você está aqui apavorada. Você não vai nem lembrar de tudo que eu falei. Não vai. Montar a estrutura. Você não aciona o primeiro. seu córtex pré-frontal, porque o teu límbico tá lá, tua amígdala tá lá gritando de medo. Então, eu primeiro, no Start, a gente trata isso. Depois, a gente vai para um outro sistema que começa. Uma vez eu já gerenciada, consciente só, porque eu não gerencio ainda. Não existe um curso que vai fazer você desligar o botão do medo. Se oferecerem isso para você, foge, que é cilada. Você não apaga esse botão. Lembra que a gente falou? As emoções são importantes, nós vamos gerenciá-la. Então, aí, num segundo, existe um aprofundar, daí questões mais técnicas de oratória, linguagem, repertório, como acessar a criatividade, que a gente sempre é criativo. Teve um dia na vida que foi perdendo. E aí, sim, num ambiente pequeno, de um grupo específico de alunos, eu consigo fazer questões práticas, onde eu vou reforçar positivamente as minhas experiências. Porque geralmente as pessoas têm medo em razão de um trauma, medo em razão de uma fala repetida em casa. Eu tive um aluno uma vez, foi muito, muito impactante o que a gente viveu em sala de aula. Muito. Nós estávamos falando sobre a técnica do contato visual, que como é importante você olhar no olho das pessoas. E, inclusive, quando elas estão falando também, preste atenção ativamente e olhe no olho da pessoa. E ela não conseguia contato visual. Ela não conseguia. Tinha um bloqueio. E ela falava, Lilian, eu não consigo, não consigo. E aí eu, meu Deus, como é que eu faço para ajudar essa mulher? Uma mulher inteligentíssima, falava de produtividade, um conteúdo incrível para poder se conectar com as pessoas. Aí eu fiz uma pergunta para ela. Eu falei, quem é que está falando para você não olhar para ele? Quem é que está gritando aí no seu ouvido? Não olha para mim. Ela estava
com os olhos para baixo, ela levantou, ela falou, meu pai. Olha só, é de Aí começou a arrepiar. chorar. Foi meu pai. Meu pai, que era um pai maravilhoso, mas na criação dele, de como ele foi criado, na estrutura mínima que ele tinha para falar, ele não permitia que os filhos olhassem. Era um homem bruto nessa hora. Ele falava, não olha para mim, tô mandando para você. Abaixa a cabeça quando eu estiver falando com você. Olha só. Aquilo criou um sofisma, criou uma verdade, uma mentira disfarçada de verdade, em que ela não podia olhar para as pessoas. Medo, né? Olha O só. medo. Ela tinha um conteúdo incrível, E mas ficou ela lá não inconsciente. conseguia. E aí nós fomos com exercícios práticos, onde em lugares mais num núcleo menor de alunos, uma sala onde está todo mundo no mesmo barco, todo mundo vivendo as suas dores, todo mundo caçando aqui os seus buracos internos e trazendo para ser curado, ela vinha e fazia os reforços. E aí eu trazia. Então tá bom, você não vai olhar todo momento para quem você estiver falando, mas você vai olhar 3 segundos. E aí você vai desviar. No próximo dia, você vai olhar 5 segundos e você vai desviar. E ela foi construindo isso ao longo do curso. Que bom. E aí, no final, ela Conseguiu. perdeu completamente. Ela entendeu que aquilo tinha acontecido, Ela era uma se livrou criança. daquele medo. Porque o reforço positivo precisa vir. Ela tinha reforços negativos de olhar nos olhos. Mas o interessante é que você conseguiu descobrir isso. Ai, Esse minha filha, trabalho interior, né? eu tenho uma ajuda poderosa que trabalha comigo. Eu tenho uma ajuda poderosa Não, aqui. porque o desafio maior era entender qual era o É problema. verdade. Eu tenho uma ajuda poderosa, um parceiro que eu falo que eu e ele somos dupla imbatível. Porque é assim, né, eu reconheço, não fui eu mesmo, foi Deus ali me inspirando. Ele, né, pergunta quem é que está gritando aos ouvidos dela para ela não olhar. E aí a gente foi construindo isso. Para muitas pessoas, você perguntou a maior dificuldade hoje na escola, né? Para muitas pessoas é muito mais fácil, porque são dores menores e ela tem já os perfis mais fáceis, né? Mas outras são dores bem profundas. Só que o tempo não resolve. Você precisa expor para poder ajustar. Isso é maravilhoso, né? Porque Interessante. a gente falando de comunicação oratória, a gente nunca vai imaginar que começa dentro de nós, na verdade. Exatamente. Às vezes eu procurei a mentoria da Lilian porque eu queria saber falar. Mas nas aulas dela, eu me emocionava muitas vezes, porque é realmente uma cura interior, um tratamento primeiro para você se olhar, para depois você se comunicar. E quando você vai procurar por aí um curso de oratória, ninguém fala isso. Não, Eles já vão na prática, postura, olha para cá, arruma sua roupa, não sei o que, falem. Dane-se se você tá um flagelo. Você tá morrendo mal. Não, você põe aí Exatamente. e vai lá e fala. Quer dizer, você tá só passando uma flanelinha ali, tirando o pozinho de cima e o resto tá lá, a sujeira formando, na profunda. verdade. Talvez você esteja trazendo umas dicas que a pessoa, talvez, se seguir, vai Mas a realmente Dani se melhorou. expressar bem. Ó, tá vendo? Dani é A professora tá maravilhosa. aqui. A Dani deu um upgrade, assim, porque ela era tímida. Ela tinha uma certa timidez. Ela fala bem. A primeira vez que eu entrevistei a Dani foi na rádio. Foi. Na Faz o rádio. livro, né? E ela levou o livro. Nossa, eu achei que ela falou super bem. Eu achei que ela era tímida, mas falava bem, não tinha dificuldade em falar, né? E o que ela tem conhecimento, vai que vai. Não, a Dani é maravilhosa. E aí, quando veio a ideia, não, nós duas, você fala bem, não, eu não falo, ela estava meio insegura, Eu né? falei, Fábia, vem comigo, que eu sou do improviso. Mas aí ela, de repente, olha... Mas isso equilibra muito, Mas né? tive uma boa professora, né? Ah, você... tá explicado, tá explicado. Foi incrível. Eu ainda até questionei, eu lembro, eu falei, mas Dani, você, né, fala bem, o que é que eu vou, no que eu vou conseguir te ajudar? E eram detalhes, estruturas, e é isso que é a pérola. Quando chega alguém que tem consciência, nossa, eu falo, meu Deus, que lindo. Mas também gosto de expandir a consciência, né? A gente tem a mentoria individual, que aí a gente trabalha individualmente. São encontros semanais, só com a pessoa, onde a gente vai trabalhar realmente profundidade nessa raiz da identidade. O que é que você quer? Os nossos propósitos, eles têm que ser vistos e colocados assim claramente diante de nós, porque daí eles ficam infinitamente maior que os nossos medos, a nossa vergonha. Eu falo que não se trata só mais de nós, né? As pessoas têm medo de gravar vídeo, de usar a internet, de fazer... Ai, não, mas gerencie o que tem nas suas mãos. O que não tem, entrega.
A gente está querendo gerenciar o outro, o que o outro vai pensar. Ai, não, que o outro... E outra, isso é muito orgulho. As pessoas estão correndo a vida delas, as pessoas estão vivendo a vida delas. Se achar que alguém está pensando e falando de você 24 horas por dia, é se achar demais, né? Teve uma autora que nós lemos no Clube do Livro, que nós temos também na escola uma parte que é o Clube do Livro, com mulheres, e nós lemos e ela explicou, nós, na verdade, não temos baixa autoestima, a autora Nancy fala. Ela explica que nós nos autoestimamos demais, a ponto de você falar, o que eu vou fazer? As pessoas vão falar de mim? Gente, as pessoas não estão falando de você. Quando você grava uma sequência de stories, na verdade, você quer que elas te assistam até o final. E elas estão ali, ó, passando você. Nós nos achamos demais também. Nós nos hipervalorizamos, né? E não é essa a realidade. As pessoas estão vivendo a vida delas. Então, a gente vai identificando raízes de orgulho, ou em outro lugar a rejeição, a falta, alguma inverdade que veio. Olha, e eu vou te falar uma coisa. Quando eu estava no 3º colegial, fui fazer uma palestra e eu falei sobre filosofia. E eu falei o nome do filósofo errado. Do Freud. É o Sigmund Freud. Gente. Não, e essa fase é um absurdo, né? Não pode falar nada que eles dão risada. Freud, todo mundo começou a rir. Aí no dia seguinte, a dona Freud chegou. E ficou aquele Freud, assim, por meses. Arrastou por tempo. E ali, eu fiquei no começo, tinha que fazer um outro seminário, tudo. Eu falei, eu não vou falar. Cria um trauma, né? Eu não vou falar. É óbvio. Aí, uma professora minha, a mesma, né? Falou assim, Fábia, posso falar? Você foi perfeita. Você só falou o nome do filósofo errado. Foi ali que pegou, porque todo mundo ficou abismado como você estava falando bem. Você falou tudo muito bem, o sem viés ler, da negatividade. sem ler, porque todo mundo ia lá na frente e ficava lendo o papel. Você não. Então, posso te falar? Vá em frente, faça e faça melhor, não desista. Que bom. Aquilo ali ficou me remoendo. Eu falei, é verdade, eu não vou me dobrar porque eles riram da minha cara. Exatamente. Aquilo me despertou e falei, não, eu vou. Te deu impulso para Depois ser melhor, daquilo, todas as vezes que tinha que falar, que tinha que oratória, eu ia lá. Tá vendo só? Muito bom. Então, é uma questão de você se posicionar também, não ficar com o medo. Você não acha que a gente... o viés da negatividade. Da negatividade. A neurociência explica isso e fala que é uma razão de sobrevivência. Que nós, seres humanos, tendemos a olhar sempre para o lado negativo. Você fez tudo certo. Existiu uma coisinha errada, a gente fica focando. Fui vaiada. Por que o cérebro faz isso? Ele quer te proteger de outras situações daquela. O cérebro não sabe distinguir. Eu falo que o cérebro é o órgão mais burro que tem no nosso corpo. A minha filha fica brava. Mãe, como é que você fala isso? O cérebro. Eu falei, o cérebro é burro. Ele não distingue o que é real do imaginário, do que é verdadeiro e fantasioso. Então, ele vai... Proteção. Ele tá ali para te fazer sobreviver. Aquilo reagiu à sua amígdala, trouxe perigo, você não quer mais passar por aquela situação. Ele vai ler, não vou mais fazer isso. Não vai, Fábia, não vai. É perigo. Você vai se expor de novo, vai doer. Não faça. A neurociência diz que é por conta dos nossos antepassados. Viviam em situações rústicas, não podia viver sozinho, nós tínhamos que estar sempre em grupo, sempre pertencer, juntos. Para mim, eu tenho uma outra teoria. Para mim, é o afastamento daquele que nos criou. Você acha isso? Eu tenho absoluta certeza. Nós, enquanto fomos criados ali com Deus, nós estávamos guardados, protegidos, supridos, tínhamos tudo, não precisávamos fazer nada. Era só gerenciar o jardim. No afastamento daquele que nos criou, na verdade de quem nós somos em Deus, isso veio como, eu não tenho mais proteção, eu tô sozinha, eu tô abandonada. Então, esse viés de negatividade é sempre o lado ruim, sempre o lado perigoso, sempre tá me faltando, sempre tá me sofrendo. Eu acho que você tem razão mesmo. Aí são as raízes da escassez, da falta, do desespero. Tanto é que aqui as pessoas se apegam para elas se fortalecerem, se sentirem importantes.
elas se apegam no material. Claro que sim. Porque elas estão distantes de Deus. É, Elas estão tão distantes que, para elas se sentirem é um escudo, importantes, né? elas precisam se apegar no material. E você pode perceber isso. Claro que sim. Tá tudo assim, né? E até é um cuidado que nós que conhecemos um pouco dessa verdade e seguimos e prosseguimos em conhecer todos os dias, nós temos que ficar atenta, porque Uhum. realmente as propostas são muito boas e são Uhum. listas, não é ruim. Uhum. Não é ruim você estudar. Eu vou começar agora minha formação em psicanálise. Olha que Fiz legal. neurociência agora. Não é ruim, Uhum. mas no fim, se isso for o meu maior propósito, tudo é vaidade. Tudo é passageiro. Claro. Existe, foi plantado no nosso coração. Uhum. A eternidade foi plantada aqui. Uhum. Por isso o tripé, espírito, alma e corpo. Ai, Lilian, mas eu não acredito nisso. Eu sou ateia, né? Ateu, ateia, não sei. Eu sou, não sei o que. Eu falei, tudo bem, não tem problema. O fato de nós não valorizarmos não tira o valor daquilo que tem. Exatamente. Eu tenho um anel aqui. E aí, esse anel de ouro, uma pedra preciosa, ótimo, tem um anel aqui. Se eu não ligo para o anel, se eu não sou ligada para joia, eu gosto de bijuteria, eu não tenho esse valor, eu Como que não você tiro vai- o valor do anel de ouro. Uhum. Ele continua valendo. Sim. Uhum. Então, mesmo a verdade que... E aí, porque a gente não absorve isso, eu perco a força disso. Eu perco a grandeza de ter uma joia. Sim. É verdade. Entendam o E eu paralelo acho que a gente que fez você agora. fez um paralelo perfeito. Se você está com uma pessoa que não sabe valorizar, né? Se ela não sabe, por exemplo, você falou do anel de ouro, se ela não sabe o que é um ouro, o que é um diamante, ela nunca vai conseguir valorizar essa mulher que é um ouro, que é um diamante. E nunca vai poder usufruir, né? Nunca, porque Para mim é esse o detalhe. Não é nem só a valorização, mas usufruir Usufruir. daquilo. Uhum. Exatamente. Que eu acredito que é o que pode somar a gente, que é tão diferente. Ah, nós somos tão diferentes. Claro, já pensou? Eu não aguentaria 2 Lilian, gente. Não, sinceramente, o mundo com 2 Aí eu aguentaria. Ah, Nossa, você eu é aprendi demais. Eu não aguentaria 2 Lilian, sabe? Então é Mas em que óbvio. sentido você fala isso? Porque o que eu sei, Ah. tudo aqui que eu tô falando aqui com vocês aqui, olha, eu já sei. O que eu aprendi? Quando você falou. Quando você falou. Tudo aquilo que eu falei, eu estou sendo aqui a convidada, eu que estou vindo, né, compartilhar aqui Do seu da minha expertise, o meu conhecimento. conhecimento com vocês, tudo bem. Mas nas mesas nas quais eu mais ouço, é onde eu mais aprendo, na diferença que me é Claro. somado. Então, se eu sei reconhecer o valor do outro, né, se eu sei ver a importância do outro, eu vou receber do outro. Então, eu vou ficar cada vez melhor, porque o que eu sei, eu já sei, E gente. olha O que que vai legal, melhorar? isso é o, assim, é o posicionamento da gente estar com o outro, né? Porque se você tá sozinha, você não vai aprender, é aquilo que você acabou de falar. Então, no convívio com as pessoas é que vem esse aprendizado. E no diferente, que a minha cabeça expande. Porque o que eu penso, se você disser assim, esse copo aqui, assim, assado, foi feito assim, assim, assado, ok, concordamos. Mas quando você vem e fala assim, mas Lilian, como é que será que esse copo foi feito? Será que ele não foi quebrado primeiro? Eu falo, quebrado? Mas como assim? Eu abro o meu leque, a minha consciência expande. Agora, nós resistimos às diferenças, porque somos orgulhosos. A gente sabe fazer tudo, a gente sabe de tudo, a gente sabe, só o jeito nosso é certo. Nós somos orgulhosos, né? Então, será que foi quebrado? Mas espera, e aí o que eu vou fazer? Vou ler um livro sobre isso, vou pesquisar, vou conversar. Dani, a Fábia falou pra mim que esse copo pode ser... Você acha que é assim? E ó, mais uma expansão, mais uma expansão. Eu saio da minha visão bitolada, eu não sei de tudo. Né? Acho que as Nós pessoas não têm... fazemos grandes coisas sozinhos, nós Sabe o que eu fazemos percebo, juntos. Lilian? Eu acho que as pessoas, elas já têm tanto na vida delas, elas já acreditam que elas têm tantos problemas na vida e que elas não querem, elas não se preocupam com o outro. Que, na verdade, a resposta está no outro. Com Então, certeza. quando a gente fica aquelas pessoas que ficam ali, eu não tenho tempo para isso, eu detesto política. Olha, Fabiana, não vem me falar de política que eu odeio política. Quer dizer, eu fico pensando como que essa pessoa vai se expandir se ela não tem tempo de ouvir o outro, porque é através do outro. Tem que dar oportunidade, né? Mas ela não ouve o outro, a escutativa vem disso. Nós conversamos um outro dia sobre isso. Você até falou, eu adorei o vídeo que você falou da escutativa. Por que eu resisto de ouvir o outro? Porque se eu ouvir o outro com atenção, foi como eu falei agora aqui do copo, eu vou ter que parar e refletir sobre mim mesma. E na reflexão interna, isso o Daniel fala muito de um livro que eu estou lendo agora, Cuidar de Si.
Ele é pastor e psicólogo. Cuidar de si. Cuidar de si. Ele é pastor e psicólogo e ele fala das duas atuações onde ele ouve muitas histórias, né? Como pastor e como psicólogo. Há mais de 20 anos já. E ele fala que a profissão dele é maravilhosa porque permite que, ao ouvir o outro, ele pare e reflete sobre a própria vida. E as pessoas não querem porque dói refletir sobre as nossas próprias vidas. Nós vamos nos encontrar com as nossas falhas, com as nossas faltas, com o nosso desejo, a nossa frustração não correspondido, né? O desejo não correspondido, que é uma frustração. Então, isso vai doer e eu não quero. Ainda mais hoje na cultura do o que é que o seu coração fala? Você precisa se sentir bem. Não, meu amor, você não precisa se sentir bem. O coração é enganoso. A alma é o bicho mais insatisfeito que tem no mundo. Na zona de conforto. Você tá aqui perigosa. hoje ganhando 50 mil reais no seu salário mensal ali, né? Na sua remuneração mensal. Você vinha de 20, eu vou começar a viver como 50. Um ano, no máximo, você já vai querer ganhar 60. Tô mentindo? Não é, a alma é o bicho mais insatisfeito que tem no mundo. Então, não siga os seus desejos. Seus instintos, não. Porque isso vai levar à ruína, não tem satisfação. Porque a plenitude verdadeira não é na alma, é no espírito. A plenitude verdadeira é a origem, de onde a gente veio, o que é que eu estou fazendo aqui nesse mundo, né? O que é que eu estou fazendo junto com o outro. Até eu acho assim, hoje em dia, os relacionamentos, eles estão líquidos, né? Rasos, uma coisa né? muito artificial. Sim. Por quê? Eu acho que é por conta disso também. Por que nós não temos mais amigos e temos 10 mil seguidores no Instagram? Porque as pessoas só veem o que eu quero entregar. Tem gente que entrega tudo. Mas né? ninguém quer te ouvir também. Não, ninguém As pessoas não querem ouvir. Se você falar a verdade para alguém, não é a verdade. Porque para mim esse negócio de verdade não existe. A sua verdade. Você põe o seu ponto de vista com relação a outra pessoa, ela se ofende. Ela não termina de ouvir. De novo, estamos reagindo. Não é? É reação para tudo. Mas baseado nas nossas dores. Então, a comunicação hoje está muito difícil. Você expor o seu pensamento, eu tenho uma dificuldade enorme com relacionamentos. Por isso que eu aprendi a ficar quieta, porque eu não consigo me expressar, a pessoa não consegue me entender, porque sempre vem na frente essa Fábia. Para ir no profundo, é muito difícil. Essa é a dificuldade, porque a Fábia, esse casco, é legal, bacana, é alegre, divertida, mas você tem o teu outro lado profundo e que é difícil, as pessoas não querem entrar, as pessoas não querem chegar lá. Porque, de novo, elas vão se ver, enquanto eu ouço você, há uma reflexão sobre mim mesma, e porque também eu acredito que, como nós somos, né, essa questão tricotômica, espírito, alma e corpo, nós temos também esses acessos de forma tricotômica. Tem pessoas nas quais nós vamos só dizer, olá, como vai? Que prazer, tudo bem? Ah, sim, é mãe. Ah, eu também tenho 3 filhos. Ah, e 2 já moram fora, eu só tô com uma caçula em casa que já tá querendo bater a asa também. Pronto, é o átrio, primeira entrada. Temos aqueles nos quais nós vamos caminhar por uma temporada juntos, eu e a Dani, quem sabe eu e você agora, né? Eu e algumas pessoas, em determinadas fases e temporadas da nossa vida, nós vamos aprofundar um pouquinho mais. Então, você vai conhecer um pouco mais da minha história, saber como é que eu tenho meu casamento agora de 20 e poucos anos, como é que estamos, como é que eu criei os meus filhos e alguns desafios. Esse é o lugar santo. E depois tem aquelas pessoas nas quais só pouquíssimas chegam, né? Que é o santo lugar, aquele lugarzinho assim reservado. E ali sim, pessoas nas quais você vai sentar, compartilhar a mesa, seu coração, seus sonhos. Então, a gente também precisa entender nesses relacionamentos que não é todo mundo vai ser igual. Não vai ser assim com todo mundo, né? E muita sensibilidade para perceber quem são essas pessoas. Essas da temporada, principalmente praticar o desapego quando elas forem embora. Gostei da temporada. Essas da temporada. Elas vão embora uma hora, né? Porque o amor é desapegado. O amor tem. A primeira coisa que o amor verdadeiro faz. Vai. Não é possessivo. Não é possessivo. Ele é a tal daquela história das borboletas no jardim, né? Eu vou cuidar do jardim para que elas queiram vir. Eu não vou prender a borboleta no borboletário.
Então, entender que tem fases. Algumas vêm para ficar uma temporada. Olha, eu tô impactada aqui, viu, com a Lili. Eu sempre aprendo com ela. Muito bom, Li. Mas infelizmente chegamos ao fim Ai, do que nosso delícia. podcast. Eu volto. Com Se você certeza, tem me que chamarem, eu voltar. volto. Já está É super muito bom. convidada. A gente aprende muito com você. Eu queria que você deixasse alguma consideração final, falasse também um pouco mais da Escola do Protagonismo, deixasse o seu arroba do Instagram e da escola também para as pessoas te seguirem. Ok, para mim foi um prazer, Dani, obrigada. Fábio, é um prazer também. Nossa primeira interação aqui, mas eu creio que foi muito produtiva. Com certeza. Eu queria agradecer e se eu puder resumir em uma frase, né? Aquilo tudo que é o que a Fábia falou, né? Nessa necessidade da gente poder comunicar aquilo que está acontecendo aqui dentro. Você é um tripé. E se você não cuidar dessas 3 partes, você vai estar capenga, mancando. Por isso que às vezes em alguma área tá difícil para você avançar 100%. Nós nunca vamos encontrar aqui ainda na plenitude, mas a gente pode melhorar. E na questão da comunicação, é emoção. Você primeiro precisa gerenciar aqui dentro, porque os outros detalhes e a sua verdade vai vir, vai fluir naturalmente, sem esforço. Eu falo muito sobre a comunicação verdadeira com leveza. A escola está aberta para você que quiser conhecer. Eu estou no Instagram como Lilian Vieira e o numeral 7, Lilian Vieira 7, mas tem também o perfil da Escola de Protagonismo. Lá a gente tem um núcleo de Clube do Livro. São mulheres que decidiram que vão ficar melhor, vão avançar e sabem que na comunidade uma ajuda a outra, porque você não faz nada grande. Você não vai deixar um legado que vai transformar a sua vida e outras se você fizer sozinho. Se você está fazendo alguma coisa sozinha, você está fazendo algo pequenininho. Você precisa de gente com você, né? E aprender aí a trabalhar as diferenças. Então, vocês são convidadas, se quiserem conhecer a escola, o Clube do Livro e tudo que a gente fala sobre comunicação. Sejam bem-vindas. Obrigada. Gente, finalizamos. Eu gostaria que você aí desse o like, não esqueça do like, compartilha, é muito importante você mandar informação legal para suas amigas, seus amigos. Muito importante essa interação. E finalizamos. Lilian maravilhosa, está convidada para retornar, porque a gente vai longe aqui, tá? Um beijo, gente. Tchau, gente. Obrigada.